Meus queridos telespectadores do meu canal do YouTube, hoje o nosso assunto principal vai ser sobre a ética. Nós estamos em um ano político, né? Aproximando aí das eleições deste ano, e é importante a gente buscar a fonte filosófica e histórica da política. Primeiro, nós temos que entender o conceito de ética. O conceito de ética se dá, o tema principal da ética de Aristóteles, um filósofo, é delimitar o que é o bem. É o significado que ele tem para o homem. Somente quem conhece o bem é capaz de encontrar a felicidade, que na filosofia aristotélica não é um sentimento passageiro, e sim obra de uma vida inteira. Ou seja, aqui nós vamos fazer uma parada e vamos refletir como seria a política hoje no tempo de Aristóteles. Ele pensava no bem comum. Quando nós vamos escolher um candidato, nós temos que primeiro analisar as propostas que ele tem, não só para mim como pessoa, mas para o outro que convive comigo, seja em casa, seja na sociedade, ou seja, no coletivo. Então, o bem deve estar acima de todos, né? Na questão política, nós devemos escolher políticos que realmente produzam frutos para a nossa sociedade. E depois, a ideia do bem. Aristóteles começa a ética nicomaqueia, provavelmente dedicada a seu filho, Nicômaco. É o mais importante de seus textos sobre o bem e o comportamento dos homens com essas palavras. Olha o que ele diz: toda arte e todo saber, assim como tudo o que fazemos e escolhemos, parece visar algum bem. Por isso foi dito com razão que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, mas há uma diferença entre os fins. Alguns são atividades, ao passo que outros são produtos à parte das atividades que o produzem. Então, Paulo Freire, um grande reformador da educação, um grande conivente com a ditadura militar naquele tempo, ele e João Goulart, ele tem uma frase que diz: não basta ensinar, transmitir conteúdos, mas é necessário passar a informação do conteúdo e para que está se passando. Um exemplo, não basta dizer para Maria que as uvas é tirada da árvore para fazer suco, mas é preciso explicar para Maria que os frutos que ela está tirando daquela árvore para fazer o suco vai ter um lucro, vai ter um capital girando em torno do seu serviço, que é chamado de mais-valia. Então, é essa a característica de entendermos a nossa política nos tempos de hoje. Em relação à ética, o bem leva cada indivíduo a ser capaz de viver com outros na polis, ou seja, o bem comum nos faz capazes de viver na polis. A polis significa a cidade, o crescimento das cidades. Em outras palavras, a ética no campo individual prepara terreno para a política no campo coletivo. Para Aristóteles, a finalidade da política é a busca do bem de todos os homens. Se nós vamos na igreja, lá nós temos uma coordenação que vai ser responsável por administrar aquela comunidade. Se nós vamos em um mercado, vai ter uma equipe responsável por cuidar daquele mercado. Se nós vamos a uma rua, nós vamos ter moradores que fazem parte do conselho de moradores, da associação dos bairros, né? E aí a gente começa a pensar no que seria o bem coletivo, né? Um exemplo do bem coletivo é a saúde de qualidade, uma boa educação, né? Um bom atendimento nos locais públicos, né? Nossas ruas bem limpas, asfaltadas, né? Nossas crianças recebendo apoio, né? Na educação,
nossos jovens se preparando nas universidades. Isso é que é buscar o bem comum. Lutar para que nossos governantes ampliem o conhecimento deles para uma causa maior, para a igualdade, a retidão, eliminando assim as dualidades, eliminando assim o individualismo que grita dentro de cada um de nós. E qual é o bem de todos os homens? A felicidade, responde Aristóteles. A felicidade, porém, não é um sentimento que aparece, instala-se e vai embora. Ao contrário, é obra de uma vida inteira. Um exemplo, uma pessoa quando ela conquista uma casa, quando ela constrói uma casa e ali ela realiza o sonho de estar na casa, isso é uma felicidade que vai fazer dela um crescimento espiritual, que vai fazer um crescimento também pessoal daquela pessoa, aquela motivação vai fazer com que se estenda a vida inteira, porque toda vez que ela estiver dentro da sua casa, ela vai lembrar, foi uma conquista. Mesma coisa um carro, mesma coisa uma moto, mesma coisa é um vestibular, é uma faculdade que se chegou ao fim, que se recebeu o diploma. São conquistas que faz do ser humano feliz. E não é uma felicidade momentânea, mas é uma felicidade que faz lembrar, que faz o ser humano sempre estar em busca de aperfeiçoar essa felicidade. Depois, o bem ético pertence ao gênero da vida excelente e a felicidade e a vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso, não é alcançável imediata nem definitivamente, mas é um exercício cotidiano que a alma realiza durante toda a vida, de acordo com a sua excelência mais completa, a racionalidade. Então, o ser humano, ao buscar a sua felicidade, ele enxerga as coisas racionais, ou seja, as coisas que ele está sentindo no mundo sensível, na matéria, ou seja, um relacionamento, ou seja, um desejo, ou seja, a busca de algo. Ele está ali sentindo no seu íntimo, no seu corpo, as características, né, da sua personalidade, da sua característica humana, o sentimento, o ser sensível, na sua mais profunda racionalidade. Depois nós temos as virtudes, o justo meio. A virtude, que é chamada de areté, é a expressão maior da excelência de uma pessoa, de sua integridade, de sua identidade. A paixão, por outro lado, torna confusa, dividida entre desejos contrários, conflitantes, opostos. Algum, sob o domínio da paixão, pode inclinar-se ao vício, que é o excesso ou a falta da paixão. A virtude é encontrar, pelo uso da razão, o meio termo entre esses extremos que Aristóteles chamou de justo meio. Então, o justo meio, ele é justamente poldar esses desejos, né? Buscar aquilo que é realmente racional para nós e descartar aquilo que é irracional, tudo aquilo que causa dor, sofrimento, tudo aquilo que nos traz perturbação, né? Então, o justo meio é a medida, o equilíbrio, né? Um exemplo mesmo na questão do sexo, na questão do relacionamento, seja relacionamento amoroso, seja um relacionamento nas amizades, sejam também nos desejos, né? Alimentícios, né? Quantas pessoas aí gostam de ter um desejo de comer chocolate, gostam de comer muita massa de macarrão, muita pizza, né? Muitas vezes é saber assim poldar esses desejos para uma virtude maior, que ele chama de areté na filosofia antiga.
Suponha-se alguém dominado pelo prazer, que para Aristóteles é uma paixão. Esse alguém pode ser libertino, um dos extremos do prazer, ou insensível, o extremo oposto, falta de prazer. O justo meio aqui é a temperança, a qual se chega pelo uso da razão. Ou seja, o equilíbrio, a disparidade das dualidades aqui se encontra como o equilíbrio para esses males, como vai dizer o Aristóteles. Finalizando, a maior de todas as virtudes, diz Aristóteles, é a justiça. Ser uma pessoa justa. Sua força sobre as demais consiste em sua perfeição, porque quem é justo projeta-se mais para o outro do que para si mesmo. Em outras palavras, tudo que protege o conjunto dos indivíduos, a sociedade, é mais importante do que aquilo que protege somente um dos membros dessa sociedade. Olha que bonito, pessoal. Quem busca a justiça não busca somente para si, mas busca focar no outro. Aquele que está ao nosso lado, aquele que convive conosco, aquele que trabalha conosco, aquele que a gente convive diariamente. Busca, como lá no início nós começamos esta reflexão sobre o bem, a ideia do bem, bem comum, bem coletivo. Por isso, dos males, a injustiça é o maior, pois destrói o tecido, ou seja, o tecido nós podemos conceituar de camada social. Então, se a injustiça ela entra na saúde, ela vai trazer estrago em toda a área da saúde. Se a injustiça entra na educação, ela vai causar toda uma injustiça na educação. Se ela entra na família, ela vai causar toda uma desavença na família. Então, buscamos, assim, o bem comum, né? Busquemos escolher pessoas honestas, pessoas que realmente se propõem a fazer o bem neste século que nós estamos vivendo, um século moderno, cada vez mais tecnológico, onde diariamente a gente descobre, né, os avanços científicos e graças a Deus que nós temos esses nossos irmãos que nos ajudam a viver melhor e a buscar uma qualidade de vida. Então escolha aquelas pessoas para nos representar, para os representar de uma forma correta, de uma forma consciente, não pensando nos seus próprios interesses, mas buscando o interesse coletivo de toda uma sociedade, de toda uma massa social. E até a próxima.